Orochimaru é um daqueles personagens que, quando é mencionado ou aparece na obra, faz todos sentirem medo ou desconforto, sendo um personagem bastante interessante. Quando ele finalmente mostra o que ele tem, você fica simplesmente sem palavras. Afinal, Orochimaru é ultra poderoso, principalmente dentro do universo de Naruto. Então hoje iremos analisar a fundo a sua força, habilidades e feitos impressionantes. Orochimaru é um personagem excepcional em Naruto, sendo um gênio em Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu, provando isso quando enfrentou dois Sanins lendários sem uso de seus braços, tendo sobre sua posse a espada de Kusanagi, sendo uma espada que é capaz de cortar quase tudo. Segundo a própria obra, ela também apresentou características especiais, como a capacidade de estender e retrair rapidamente a lâmina para atacar à distância, a capacidade de ser controlada cineticamente através de gestos, ou de transformar-se em uma pequena cobra para rastejar de volta ao seu proprietário. Orochimaru é um verdadeiro monstro, com suas habilidades com ninjutsu sendo completamente perfeita. Afinal, Orochimaru possui a capacidade de usar todos os 5 elementos da natureza, o estilo Yin e o estilo Yang. Orochimaru se destaca muito em seus Kinjutsu, ou jutsus proibidos. Um exemplo famoso é o Edo Tensei, onde utilizando-se uma pessoa viva como um recipiente sacrifício, tendo posse do DNA da alma de uma pessoa falecida, ela pode ser invocada de volta ao mundo dos vivos e ligada a este, o recipiente, então, toma a forma que a pessoa teve em vida, reencarnando-o para cumprir as ordens de seu invocador, possuindo todos os poderes de sua vida passada, porém em um nível inferior. Mas em troca disso, o cadáver se torna imortal, possui chakra infinito e nunca se cansa, demonstrado como exemplo Itachi Uchiha, que após ser revivido por Kabuto, demonstrou estar mais forte que seu auge vivo. Afinal, sua doença não afetava e ele podia usar e abusar do Sharingan à vontade. O invocador tem qualquer controle sobre os indivíduos reanimados, com exceção de restringir os seus movimentos até que implante um talismã especial, o qual é ligado à extremidade de uma kunai e implantá-la no cérebro. Temos também o Fushi Tensei, ou reencarnação da vida, que permite transferir sua alma para o corpo de outra pessoa, em um processo contínuo cujo objetivo é conseguir a vida eterna, tornando Orochimaru imortal. Como consequência, o corpo original de Orochimaru se tornou uma cobra monstruosa, sendo essa forma verdadeira usada para subjugar o novo recipiente. É válido lembrar que Orochimaru precisa troca de corpo a cada 3 anos, pois esse é o tempo do corpo começa a expulsar a alma de Orochimaru, tanto que esse foi um motivo de Orochimaru não ter roubado o corpo de Sasuke quando era mais jovem. Afinal, o sequestro do mesmo demorou mais que devia, porém essa fraqueza atualmente mostrou-se superada, pelo que dá a entender, Orochimaru não precisa mais troca de corpo. Uma das teorias mais aceita é que isso se deve ao corpo que ele está usando agora, o corpo Zetsu, ser imortal por si só, porém são só teorias. Yamata no Jutsu é a maior e mais forte técnica secreta relacionada com cobras de Orochimaru. Usando o poder da reencarnação possuído pela cobra branca como um intermediário, ele pode se transformar em uma serpente gigante branca com 8 cabeças e 8 caudas. A serpente possui um corpo gigante, com presas ainda mais venenosas que as do temido Manda. Apenas rastejando, seu abdômen foi capaz de esmagar o esconderijo Uchiha, e podia destruir a maioria das coisas sem dificuldade. Esta técnica transcende o usuário de cobra, tornando-o como um deus dragão. Falando primeiramente da Manda, Orochimaru também é um invocado de Ceres. Orochimaru, tendo feito contrato com a caverna Rishi, se tornou só capaz de usar a técnica de invocação das cobras, sendo capaz de invocar Manda, que era a invocação-chefe das cobras, capaz de lutar de igual a igual com Gamabunta, o sapo-chefe do Monte Migwako, junto também a Katsuyu da Floresta Shikotsu ao mesmo tempo. Além disso, Orochimaru tirou o Joijutsu, ou as marcas da maldição, pois na falta de um corpo forte o suficiente para lidar com o modo eremita, Orochimaru tinha que criar um método alternativo de utilizar Senjutsu.
Ele, portanto, utilizou o Jugo, cujo corpo naturalmente possuía um modo Senjutsu, para desenvolver uma marca de selos amaldiçoados que alimentam o chakra do portador, enquanto fornece-lhes chakra do Senjutsu de Orochimaru, sendo ai seu verdadeiro Asnamanga, à medida que os selos amaldiçoados são criados com chakra do Senjutsu de Orochimaru, eles também contêm partes de sua consciência. Quando o selo é combinado com um pedaço de seu DNA e o método de liberação do mal é realizado, Orochimaru pode ser totalmente ressuscitado, mesmo que seu corpo tenha sido destruído ou selado. Outra e a última invocação que Orochimaru mostrou foi o Rashomon triplo, que, como o nome lhe insinua, o usuário invoca 3 portões para protegê-lo, sendo que os mesmos sendo destruídos, o Rashomon triplo foi capaz de proteger Orochimaru de uma bomba Biju do Naruto no modo 4 caudas. Pela onda do impacto, ele poderia facilmente destruir ou quase destruir uma aldeia. Isso escala facilmente Orochimaru a resistência nível cidade via o Rashomon triplo. Orochimaru também, como mostrado anteriormente, possui um potencial destrutivo nível cidade. Outro feito que prova isso foi a sua luta contra Sasori, que Osamin o forçou a lutar a sério, sendo que no fim da luta Orochimaru deixou claro que estava se segurando o tempo todo. E lembramos que Sasori é capaz de destruir uma vila inteira. Eu usei estas para destruir uma nação inteira. Possui um vigor muito elevado, tendo uma extrema reserva de chakra, comparável à de Jiraiya. Possui um alcance de combate corpo a corpo padrão, e dezenas de metros com jutsus, mostrando-se como uma ameaça. Possui velocidade subrelativístico, sendo superior a Kakashi, onde de acordo com o mesmo, este que foi capaz de facilmente se mover mais rápido que os raios naturais lançados por Kakuzu. De uma maneira geral, Orochimaru possui características físicas sobre-humanas, maestria em artes marciais e armas, sentidos aprimorados, pode manipular o chakra e absorver o mesmo através do toque, indução a efeito de status, pode infligir medo e paralisia em seus inimigos, criação de ilusão, selamento e manipulação da alma, pode selar o acesso ao chakra de outra pessoa e torná-la inútil. E pode usar o Shiki Fujin, atualmente graças ao corpo do Zetsu branco. Ele possui células de Hashirama dessa maneira. Possui a manipulação de plantas e madeira via Mokuton, por mais que mesmo não usou ainda. Manipulação corporal, pode esticar partes de seu corpo, junto à regeneração, pelo menos Lovmir. E capaz de criar um novo corpo ou reatar o seu corpo, e pode recriar seu corpo se for cortado em pedaços. Na realidade, possui um corpo completamente único, sendo formado por inúmeras cobras. Orochimaru pode usar o encontro de cobras, que permite o usuário reconectar seu corpo. Mãos de múltiplas serpentes ocultas na sombra, mãos de serpente oculta na sombra, modificação física suave, formação das 10.000 serpentes, uso da Kunanaji através de uma cobra em seu corpo, sucção da língua de cobra, e por fim a técnica de substituição ao estilo do Orochimaru, que permite o mesmo trocar literalmente de pele, dessa forma negando os danos sofridos. Por mais que Orochimaru não utilize muito a liberação elemental, focando em jutsus proibidos e jutsus que envolvem cobras, ele demonstrou alguns jutsus de vento, como por exemplo, o Futon Daitopa, que se usado por um shinobi superior, a técnica poderá ter um poder destrutivo suficiente para derrubar uma árvore de grande porte. A rajada de vento pode soprar todas as coisas na linha de vista do usuário. Ele também demonstrou uma variação, sendo o Daitopa inflamado, que consiste em envolve uma explosão menor de vento que se inflama com uma técnica de fogo. Falando em fogo, Fujinshaka no Jutsu, esta é uma técnica de colaboração onde um usuário de estilo fogo engole o oponente em chamas, que são então complementadas por um usuário de estilo vento, aumentando o alcance e poder das chamas. Já o último elemento natural mostrado, temos primeiro o Dotokage Bunshin, usado para criar um clone das sombras do usuário feito de barro. Desde que é feito de lama, ele pode continuar a reformar-se e moldar-se de volta à sua forma original. Uma vez revertido para a lama, o clone pode servir como uma restrição poderosa que é capaz de travar completamente os movimentos do oponente.
Também temos o Dotomoguragakuri no Jutsu, técnica que transforma a terra em pequenos grãos de areia com o chakra, permitindo que se ande escavando o subsolo como uma toupeira. Agora com os jutsus não elementais, se destaca jutsus como a técnica da onda de som, que permite ao usuário criar uma explosão de ondas sonoras que aumenta a sua volta. Esta técnica foi forte o suficiente para não só destruir o laboratório de Orochimaru, mas também subjugar Hiruzen Sarutobi, Enma, e vários Anbu que os acompanhavam. Técnica da aniquilação dilacerante. Esta é uma técnica letal usada por Orochimaru a fim de criar lâminas capazes de cortar o oponente em pequenos fragmentos até que se assemelhem a Pro. As famosas técnicas de clonagem, como os clones das sombras, técnica do clone da sombra de Shuriken e a técnica do clone de cobra. Dessa maneira, percebemos que Orochimaru é muito poderoso. Com esse vídeo percebemos que Orochimaru pode ser muito poderoso, tendo uma força de Gokage, mostrando isso ao matar 2 Kages, o 4º Kazegaki e o 3º Hokage, a monstros como Jiraiya, Naruto em seu modo 4 Kaudas no início do Shippuden, Sasori, Sasuke no início de Shippuden, que só venceu porque Orochimaru estava doente. Pode 君がオロチマルを倒せたのはたまたま奴の両腕が式風神で使い物にならなくなってただけさ。 Pode reviver monstros como Hashirama e Tobirama, o que aumenta seu poder destrutivo, sendo um deus em combate, um verdadeiro absurdo. Muito obrigado a todos por estarem assistindo esse vídeo. Espero que tenha percebido o quão monstro Orochimaru é, um verdadeiro demônio em combate e destruição, que apenas perdeu muitas vezes por não escolher o oponente certo, ou está incapacitado. Eu fico por aqui, recomendo ver esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, são bastante interessantes. Até uma próxima.